Oi, estamos aqui mais uma vez e vamos conversar hoje sobre o Evangelho puro e simples. Vamos trazer algumas coisas aqui para vocês sobre cílios, unhas e maquiagens. Pode ou não pode? Gente, tem tantas coisas nesse mundo que já nos fazem sofrer. Tantas coisas realmente que nos fazem viver naquela ansiedade, naquela correria. E às vezes as pessoas enfeitam tanto o evangelho, enfeitam tanto o evangelho, que as pessoas nós acabamos esquecendo que o evangelho é simples, é leve, porque Jesus disse: meu fardo é leve. Por que a gente tenta enfeitar? Não pode, porque não pode. Nós podemos tudo aquilo que nós quisermos. Mas nem tudo nos convém fazer. Isso aí tem dois pontos de poder e não poder. Primeiro, o que é de fato pecado. O que é de fato pecado, porque é pecado, está escrito, foi determinado e ponto. Não tem questionamento quanto a isso. É pecado. Você fazendo, o outro fazendo é pecado. Ponto. Tem aquilo que não é pecado, mas Deus não quer que você faça. Mas o outro pode. Entende? Também tem doutrinas, que é mais ou menos isso. Só que aí é dentro de uma determinada igreja. Entende? Vamos lá, por parte. Pecado é tudo aquilo que está listado na Bíblia. Furto, cobiça, tudo que está listado na Bíblia é pecado. Ponto. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás, não adorar falsos deuses. Tudo isso é pecado. Deus abomina pecado. Mentira, fofoca, tudo isso é pecado e não adianta você dizer que é, que não é que é. Tá listado, a palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa e ela não mente. É pecado. Que você goste ou que você não goste é pecado. Agora, fazer unha de gel, unha de fibra de vidro, unha postiça realista é pecado? Depende. Porque se você está dentro de uma igreja onde isso é proibido, você não pode desobedecer àquela doutrina. Não é que seja pecado fazer, mas se torna pecado porque aonde você está é proibido. E nós não devemos nunca desobedecer o nosso líder espiritual, que seja é o pastor, que tem também é quem determina as regras da igreja, é quem determina a doutrina da igreja. Então, se você se colocou debaixo de uma doutrina onde que não pode maquiagem, não pode unha, não pode nada, não pode. Se você gosta de tudo isso e acha que isso não é pecado, saia daquela igreja e vá para uma que aceite. Porque uma vez que se você se coloca debaixo da autoridade daquele pastor e aquele pastor diz que não tem, você está em desobediência e desobediência é pecado. Entende? Tem doutrinas humanas e tem a doutrina de Cristo. Tem igrejas que seguem puramente a doutrina de Cristo, que é mais doutrina. A igreja funciona regidas em doutrinas cristãs que estão citadas na Bíblia, do que as doutrinas humanas. Se você for lá ler o regulamento da sua igreja, quando a sua igreja é mais cristã, você vai ver lá mais coisas que estão na Bíblia. Entende? Porque ela segue uma doutrina cristã. Mas tem igrejas que seguem muito uma doutrina humana, que é aquelas que dizem assim, ó, nessa igreja, mulher não pode usar calça, nessa igreja, mulher não pode maquiar, mulher não pode usar cabelo curto, mulher não pode usar unha postiça, unha em gel, fibra de vidro, não pode colocar alongamento de cílios, não pode nada. Essas são aquelas igrejas que seguem muito a doutrina humana, que dentro de um pensamento acham que é errado e que é pecado, porque antigamente não tinha isso, então se não existia isso, agora é pecado, porque, entende?
Tem doutrinas humanas, doutrinas cristãs. Aí você tem que pesar qual que você vai aceitar. Porque se você se põe debaixo de uma igreja que segue doutrinas humanas, você vai ter que respeitar. Mas se você gosta de se maquiar, se você gosta de... é só você não ir pra essa igreja. Você vai pra outras que aceitam que você se maquie. Tem tantas igrejas que não é proibido você se maquiar, não é proibido você usar calça, não é proibido você cortar o cabelo, você pintar o cabelo, você usar o cabelo. Mas tem delas que é. É questão de detalhe. É questão de você saber aonde você está. Se você não sabe onde você está, você não sabe quais são os regimentos da sua igreja, você tá fazendo o que lá? Sendo levado por qualquer vento de doutrina, que nem diz a palavra. E essa questão de vestimento que eu falei, mulher não pode usar calça. É questão de doutrina humana. Gente, vamos ser sinceros. Eu já soube muito de perto o que é doutrina pesada. Porque é exatamente, eu acho que é uma doutrina pesada. Porque, gente, vamos ser sinceros, Jesus não andava no lambento, não. Rasgado, fedido, sujo, não. Humildade não é você andar sujo e rasgado, não. Não é. E eu vejo tantas igrejas que não podem usar brinco, não podem botar um... Gente, tem tantas coisas que de verdade são pecado que essas igrejas normalmente não estão ligando. Mas aí se a mulher bota um batom é pecado. Espírito de Jezabel. Gente, Jezabel era uma mulher perversa de coração. Não era porque ela se pintava, porque ela se arrumava, porque ela se maquiava que ela era má, não. Ela era má porque o coração dela era mau. Ela era perversa de coração. Não era porque ela se pintava que tornou ela mal. Não! Sabe o que é isso? Pessoas que não conhecem a palavra e que não entendem os princípios da palavra. E são levadas por qualquer vento de doutrina. Aí diz, espírito de Jezabel. Não é espírito de Jezabel, nada mais é do que espírito maligno. É o espírito dos demônios. É isso que ela era. Que uma pessoa que mandava matar pessoas, independente se elas eram os servos de Cristo, era porque simplesmente era tomada por demônios, eram possuídas por demônios. Essa é a realidade. Infelizmente, é só ler. Tá escrito, não fui eu que disse, não, é só você ler. Agora, se você não consegue ler uma coisa e interpretar o que tá escrito, aí eu sinto muito, né? Mas o foco não é esse. O foco é vamos viver o evangelho puro e simples. O que é errado é errado, o que é certo é certo. Todo o resto é vento de doutrinas. Doutrinas humanas, que não vão te levar a edificação nenhuma. O que te leva à edificação é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Puramente, se você conhece a palavra de Deus, se você pratica a palavra de Deus, se você vive a palavra de Deus, não precisa de muita coisa. É porque as pessoas acham que o evangelho é simples demais e enfeitam. Querem colocar regras e pesos desnecessários, uma coisa que não tem necessidade. Porque o evangelho é puro e é simples, mas ele é profundo. Ao mesmo tempo que ele é simples, ele é profundo, porque em um versículo você tira um ensinamento para toda a vida. E o que você leu e entendeu hoje, amanhã você já lê e entende outra coisa, porque as palavras de Deus se renovam a cada manhã. Ela não muda, mas ela se renova. Vamos procurar ler, entender, interpretar, viver o evangelho que está escrito na palavra do Senhor e parar de querer enfeitar. Porque, sinceramente, tem muita gente por aí que vive com pecados de estimação. Pecados que buscam e lutam a todo custo para serem libertos dele. Não conseguem. Pessoas que brigam e lutam a todo custo para se livrar de vícios, seja eles qual for. Pessoas que lutam todos os dias para ser melhor e agradar a Cristo. Lutam com todas as forças que têm em largar aquilo que não agrada ao Senhor. Lutam e
lutam e lutam para largar a depressão, para confiar no Senhor, para ser curado, para ser livre, mas aí tem seres humanos que querem deixar a vida dessa pessoa ainda mais pesada. E por isso criam tantas regras, tantas coisas que não estão na palavra. Se você é mulher, você tem que cobrir até o pescoço, você tem que cobrir até as mãos, até os pulsos. Os pés tem que estar coberto até os pés. Se possível, um sapato, um tênis, uma meia para não mostrar os pés, porque o homem não pode te ver e te desejar. Você tem que estar com a roupa bem largona para não marcar as curvas do corpo. Você tem que estar... Gente, o evangelho é tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo. E as pessoas acham que não e querem colocar mais coisas. Gente, sabe quando a gente vai se libertar desse tipo de questão? Maquiagem é pecado ou não? Quando a gente lê a palavra e entender o que está escrito nela. E vai ter coisas que sim, Deus vai pedir para você deixar, que não são pecado, mas é pecado para você, porque Deus não quer que você use, ou não quer que você faça. É aquela passagem que diz assim: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Entendeu? Nem tudo nos convém, porque não é pecado, mas tem coisas que não cabem nós fazermos. Porque talvez aquilo que para outros não é nada, para nós era uma prisão quando estávamos no mundo. Tem gente, um exemplo, tem gente que não saía, não acordava se não tivesse com um reboco na cara quando era do mundo. Quando não tinha aceitado a Cristo, não saía, não abria os olhos se não tivesse colocado um reboco na cara. Não saía nem para escovar os dentes se não tivesse com um reboco na cara. E hoje, depois que aceitou o Cristo, essa pessoa não usa. Por quê? Porque era uma prisão para ela. Era uma prisão para ela. Ela não conseguia olhar o seu rosto no espelho sem que tivesse com um baita de um reboco na cara. Entende? E por isso que normalmente essas pessoas não usam depois que aceitam a Cristo. E não porque seja pecado, mas é porque era uma prisão para elas. Elas não conseguiam se ver naturalmente como Deus a fez, mas precisavam estar montada e toda trabalhada. Elas não conseguiam, por exemplo, fazer um vídeo para vocês, na internet, sem estar com unhas feitas, sem estar de maquiagem, sem estar bem vestida, sem estar com alguns cílios, com sobrancelha toda trabalhada. Elas não conseguiam. Elas tinham montado um personagem e viviam 24 horas dentro desse personagem. Porque era aquela mulher empoderada, toda chique, toda arrumada, toda. Quando na verdade não era bem assim. E depois que aceitou a Cristo, Deus disse: não, você não vai usar maquiagem por um bom tempo. E não é que seja pecado, é que para aquela pessoa não convém. É só isso. É só isso. E não é porque é para um que vai ser para você. Deus, o Espírito Santo está dentro de você para lhe dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Graças a Deus, eu não tenho uma coisa que dizia assim: você não pode usar maquiagem. Eu não, porque eu consigo aparecer pra vocês assim, ó. Só passei um batom, não tem nada aqui mais não, sou eu. Linda e plena, naturalmente, um brinco, um batom. Sei a unha, não fui fazer a unha ainda, não tive tempo. Pura, simples, natural. Meu cabelo era grande, apaixonada pelo meu cabelo, sempre fui. Cortei, cabelo cresce. Mas tem gente que não consegue, entende? Aparecer pra vocês assim, porque estão acostumados a viver assim. Pra mim, eu não tenho problema se estou maquiada, se eu não estou. É questão de sentimento, de como você se sente com determinada situação. E Deus sonda o coração, Deus sabe os seus sentimentos. E por isso que às vezes Ele te pede pra não fazer. Deus às vezes te pede pra não fazer. Entende? Mas só sabe quando é que a gente vai aprender a diferenciar as coisas como elas de fato são, quando a gente mergulhar de fato em ler e estudar a palavra do Senhor, meditar nela de dia e de noite, porque aí a gente vai entender o que a gente pode, o que a gente não pode, o que é o que é de fato pecado, o que é doutrina humana, o que é doutrina cristã, o que significa para nós o não nos convém, entende? E todas essas coisas.
Eu aqui estou para acompanhar vocês e ensinar aquilo que eu sei. Já peço que deixem o seu like, inscrevam-se no canal, deixe sua curtida e compartilhe aí, deixe seus compartilhamentos. E desde já, até o próximo vídeo.